Bom, pessoal, seguindo com o nosso curso de atualização da Lei 13.846, vigorante desde 18 de junho de 2019, separamos essa aula para ver as modificações, talvez no ponto mais importante da Lei de Conversão, da MP 871, que envolve o enquadramento e a prova da qualidade de segurado especial da Previdência Social. Essas modificações basicamente estão em 3 artigos: a inserção do 38A e do 38B de bola na Lei 8213, a modificação no artigo 106 com a revogação da declaração sindical e a inserção da declaração de aptidão ao PRONAF, o DAP, e nós temos também a abordagem já do INSS. Como esse é um tema de enorme relevo para os alunos atuantes no direito previdenciário na perspectiva profissional, ingressaremos também na IN 101 do INSS, que foi editada a lei à luz da MP, precisa ser atualizada em alguns pontos, a gente já vai aproveitar aqui para atualizar também, e o ofício circular 25, agora de maio de 2019, da Diretoria de Benefícios, dando o procedimento, que nós temos que atualizar alguns pontos, porque ele foi editado à luz da MP 871, e alguns pontos foram modificados na respectiva lei de conversão, conforme nós vamos pontuar. Daí a necessidade de uma aula específica, a aula de hoje, envolvendo essas mudanças nas regras do segurado especial. Bom, algumas informações preliminares para a gente ir norteando antes de a gente abordar as situações normativas. A grande mudança atualmente foi que não cabe mais a apresentação da declaração sindical, porque ela foi excluída do artigo 106 da Lei 8213 para a prova da qualidade de produtor rural em subsistência ou de pescador artesanal em subsistência, sendo esse, inclusive, o entendimento da autarquia de previdência. Nós vivemos hoje em um regramento de transição. As regras iniciaram a mudança em 18 de janeiro de 2019. E o INSS fez um recorte interessante, que aqui é um tema que envolve basicamente a prova da qualidade de segurado especial. Todos os requerimentos administrativos oferecidos ao INSS até a véspera da vigência da MP 871, ou seja, até 17 de janeiro de 2019, ainda tem vários processos pendentes dessa época, em razão da fila de processo do INSS, vai ser aplicado o regramento anterior, inclusive sendo válida a valoração e apresentação da declaração sindical. As novas regras dar-se-ão para os requerimentos a partir de 18 de janeiro de 2019, conforme nós vamos estudar em detalhes. Havia a previsão para, até o final deste ano de 2019, de termos uma regra de transição e a regra permanente, que é um CNIS à prova do segurado especial por um CNIS específico. Teremos em breve um CNIS só para segurado especial. Esse Cadastro Nacional de Informações Sociais só para o segurado especial, um específico, a partir do ano que vem, a partir de 1/1 de 2020. Isso no texto originário da MP. O que o Congresso fez? Modificou isso, jogou para 2023. Então, o nosso regramento de transição, que vigora hoje, que nós vamos estudar, que iria até 31/12 de 2019, irá até 31/12 de 2022. Então, até o final de 2022, nós estaremos dentro de um regramento transitório. E o regramento permanente, que ainda não sofreu uma regulamentação detalhada, porque ainda temos vários anos para isso, vai se operar somente a partir de 1º de janeiro do ano de 2023. Ok? Vamos começar a fazer esse estudo. Artigo 38-A da Lei 8213. O Ministério da Economia manterá um sistema de cadastro dos segurados especiais no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, observado o parágrafo 4º e 5º do artigo 17 desta lei, e poderá firmar acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com outros órgãos da administração pública federal, estadual, distrital e municipal para a manutenção e gestão do respectivo cadastro. Então, criar um módulo CNIS só para o segurado especial, para fazer o controle durante a vida campesina ou pesqueira do segurado especial da Previdência Social. Já antecipando, isso aqui, que é um regramento permanente, a partir do ano de 2023.
O sistema preverá a manutenção e atualização anual do cadastro e conterá as informações necessárias à caracterização da condição de segurado especial nos termos do disposto do regulamento. Qual é a ideia? É que a partir de 2023 faça-se um controle anual do segurado especial, porque isso inibe fraude. Em vez de fazer uma inscrição retroativa aos últimos 15 anos de carência para aposentadoria por idade, far-se-á, na idealização normativa, um cadastro com renovação anual do segurado especial até 30 de junho do ano subsequente. Como isso só vai iniciar aplicabilidade e efeitos jurídicos a contar de 2023, o ano de 2023 deve ser cadastrado no CNIS Segurado Especial até 30 de junho de 2024, o ano de 2024 até 30 de junho de 2025 e assim sucessivamente. Da aplicação desse artigo não poderá resultar nenhum ônus para os segurados, tá? Aliás, todo o processo administrativo previdenciário é sempre gratuito, até para pessoas que for rica, vai aposentar no INSS, não paga nenhum tipo de despesa administrativa, não é nenhuma novidade. A data de 30 de junho que eu mostrei para vocês, a atualização anual de que trata o parágrafo 1º desse artigo será feita até 30 de junho do ano subsequente. Isso foi mantido da MP para a lei de conversão, mas tivemos algumas modificações na respectiva Lei 13.846. Se perder o prazo de 30 de junho do ano subsequente, lembrando que isso aqui é só 2023 para registrar em 2024, 2024 para registrar em 2025 e assim sucessivamente, se o prazo de 30 de junho do ano subsequente ele for perdido, pelo texto originário da MP, poderia se regularizar isso em até 5 anos com o recolhimento da contribuição previdenciária obrigatoriamente sobre produção rural. O que o Congresso fez? Dispensou o recolhimento da contribuição previdenciária para fazer essa regularização em até 5 anos. Então vamos supor, relativamente ao primeiro ano desta regra permanente, ao ano de 2023, o segurado especial não tenha feito o seu registro no CNIS, no futuro CNIS Segurado Especial, até 30 de junho de 2024. Ele poderá fazê-lo até 30 de junho de 2029, sem necessidade da prova efetiva do recolhimento da contribuição previdenciária sobre produção rural. Esse ponto da MP que não prosperou. A MP falou, se perder 30 de junho do ano subsequente, perder a data, só pode fazer em 5 anos, provando mês a mês o recolhimento da contribuição previdenciária. O que o Congresso fez? Retirou a necessidade da prova do recolhimento da contribuição previdenciária por esta regra permanente. Acaso o segurado especial, vencido o prazo do ano subsequente de 30 de junho, faça a regularização do cadastro em até 5 anos desta data. Nesse sentido está aqui, ó, parágrafo 6º. Decorrido o prazo de 5 anos de que trata o parágrafo 5º, o segurado especial só poderá computar o período de trabalho rural se efetuado em época própria a comercialização da produção e o recolhimento da contribuição prevista no artigo 25 da Lei de Custeio, sendo que o parágrafo anterior, o 5º, aduz que é vedada a atualização de que trata o parágrafo 1º desse artigo após o prazo de 5 anos contados da data do parágrafo 4º. Esse parágrafo 5º é originário da MP 871. Esse parágrafo 6º é da Lei 13.846. Por isso que a redação ela ficou ruim. Quando a coisa é mexida no Congresso Nacional sem qualquer técnica, a coisa fica ruim. O parágrafo 5º veda a atualização após 5 anos. Já o parágrafo 6º, introduzido pelo Congresso Nacional, diz que após 5 anos pode ter a respectiva regularização, desde que o segurado especial efetue em época própria o recolhimento sobre a respectiva produção rural. Existe um conflito e uma má técnica em razão do parágrafo 5º ter sido originário da MP e o parágrafo 6º ter sido inserido no respectivo Congresso Nacional. E para mim está nítida aqui a interpretação. Perdeu o prazo de 30 de junho do ano subsequente, poderá fazê-lo em até 5 anos, com o regime de ficção, de filiação automática do segurado especial, sem a necessidade de prova de recolhimento da contribuição previdenciária sobre produção rural.
Mas, passados os 5 anos, que pelo texto da MP não podia regularizar mais, né? Nós tínhamos, na redação anterior, que é vedar a atualização após o prazo, após o prazo de 5 anos. Então, pela MP, passou dos 5 anos a perda do prazo, se não registrou 2023 até 30 de junho de 2024 e não fez até 30 de junho de 2029, não faria mais. A lei de conversão permite, mas com a prova do recolhimento da contribuição previdenciária. Então ficou essa situação de que esse prazo de 30 de junho do ano subsequente para registrar atividade rural na condição de segurado especial, ele pode ser perdido por até 5 anos sem nenhum ônus para o segurado especial. Vencido o quinquênio, por outro lado, ele só poderá fazer o registro se ele demonstrar o efetivo recolhimento da contribuição previdenciária sobre produção rural ou produção pesqueira. Conforme falei, tudo isto a partir do ano de 2023, em razão aqui do artigo 38b. Vejam o parágrafo 1º. A partir de 1º de janeiro de 2023, a comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial ocorrerá exclusivamente pelas informações constantes do cadastro a que se refere o artigo 38-A desta lei. Esta é a parte que, pelo menos do ponto de vista profissional, embora possa cair nos concursos públicos, mas em termos profissionais é a parte menos importante. Haja vista que ainda estamos em 27 de junho de 2019, para 2023, ainda falta muito tempo. O mais importante, a meu ver, é o respectivo regime atual, que iria até o final de 2019, mas vai agora até o final de 2022. Bom, hoje é necessário apresentar no INSS a declaração de trabalhador rural ou de pescador artesanal. Essa declaração, que é o mesmo modelo utilizado desde 2017 para substituir a entrevista rural, ela precisa ser homologada por um órgão público, que tem sido feito isso pelo próprio servidor do INSS, ou por uma entidade credenciada pelo programa, o Pronatel, o Programa Rural. Aí tem que analisar em cada entidade da federação as entidades credenciadas pelo Pronatel. A mais famosa delas, e que tem em vários estados, é a Emater. Então, essa declaração rural ou de pesca tem que ser convalidada, tem que ser ratificada, ou por um órgão público, que tem sido feito do INSS na prática, ou por uma entidade do Pronatel. Isso para requerimentos administrativos feitos após a respectiva vigência deste dispositivo. E este dispositivo ele não entrou em vigor em 18 de janeiro de 2019, e sim em 18 de março, conforme veremos. Para o período anterior a 1º de janeiro do ano de 2023, o segurado especial comprovará o tempo de exercício da atividade rural por meio de uma autodeclaração ratificada por entidades públicas do Pronatel, conforme previsto no artigo 13 da Lei 12.188 de 2010 e por outros órgãos públicos, dentre eles o INSS, na forma do regulamento. Na prática, é o mesmo formulário que tinha sido utilizado. Mas não mudou nada, professor? Mudou. É que hoje a documentação que lastreia para a questão de prova material, que continua existindo, não mais pode haver para requerimentos a contar de 18/1 de 2019, não mais teremos a aceitação da declaração de sindicatos rurais. Isso porque o inciso 3 do artigo 106 foi revogado pela Lei 13.846. A comprovação do exercício da atividade rural será feita complementamente à autodeclaração de que trata o parágrafo 2º e ao cadastro de que trata o parágrafo 1º, ambos do artigo 38-B, por meio de, entre outros. Esse dentre outros foi alterado pelo Congresso na Lei de Conversão. Como esse 106 é um rol exemplificativo, poderia inclusive se advogar a tese que a declaração sindical continuaria válida. Mas, por outro lado, o INSS não aceita. Além disso, a ideia do dispositivo ter sido revogado dá a entender de que, de fato, a intenção
da Presidência da República, ao baixar a MP, e isso foi mantido no Congresso Nacional, a intenção foi não mais aceitar a declaração rural. Então a declaração do Sindicato Rural estava aqui, no inciso 3, que foi revogado. O inciso 4 ele foi alterado, ele tinha a declaração do INCRA, e aqui tem a declaração de aptidão, é a chamada DAP, ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso 2 do caput do artigo 2º da Lei 12.188, ou por documento que o substitua. Esse é o documento que vai ter o maior peso na valoração administrativa, sem sombra de dúvidas. Documentação emitida por entidade credenciada pelo Ministério da Agricultura, faz até vistoria na área, e quem tiver esse DAP ativo no período de carência do benefício e não tiver nenhuma prova contrária no que diz, vai sair com o benefício do segurado especial concedido na respectiva via administrativa. E nesse sentido, o texto legal é muito superficial para o grau de verticalização que a gente aponta aqui nas nossas aulas de direito previdenciário do especial juiz. Daí para um maior esclarecimento, prático profissional, principalmente, termo de concurso público é o texto da lei, 38A, 38B, o artigo 106 com as suas modificações. Mas a gente aqui não costuma ser raso, a gente peca pelo excesso sempre, se é que o excesso é pecado. A gente vai tratar dessa regulamentação. Só um parêntese, eu já fiz aqui em vermelho as atualizações. Essa regulamentação saiu na época da MP 871, ainda não foi atualizada pela respectiva lei de conversão. Como aqui a gente não perde tempo, eu já fiz a respectiva atualização em vermelho e entre parênteses. Convenção Normativa INSS 101 de 2019, regulamentar o texto da MP 871. Os períodos de exercício de atividade rural anteriores a 1º de janeiro de 2020, aqui eu já faço adaptação, deveria ter mudado essa data aqui, anteriores a 1/1 de 2023, você pode botar aí no seu materialzinho, deverão ser comprovados por uma autodeclaração emitida por entidade pública, credenciada do Programa Nacional de Assistência Técnica Rural, Pronaté, outros órgãos públicos na forma do regulamento, dentre eles o INSS. É muito complicado hoje você buscar uma entidade do Pronaté para fazer essa ratificação. Daí que na prática, que tem acontecido nas agências, é que o próprio INSS tem feito isso, checando o próprio CNIS, checando o início de prova material, checando inclusive o sistema do Ministério da Agricultura, conforme eu vou pontuar. O formulário não foi criado um específico. O mesmo formulário, Declaração de Trabalhador Rural, Declaração de Pescador Artesanal, constituídos em 2017 para substituir a necessidade da entrevista rural, para viabilizar o INSS digital à distância, são os mesmos formulários que são utilizados até hoje. Nesse sentido, o parágrafo 1º. Até que seja instituído instrumento próprio, a autodeclaração será realizada mediante o preenchimento do anexo 2 e 3 da Portaria Conjunta número 1 de IRBEM-DIRAT, INSS, que é a Declaração de Trabalhador Rural e a Declaração de Pescador Artesanal. Sendo que a ratificação da declaração somente será exigida no período de 19 de março a 31 de dezembro de 2019. E agora, com a modificação que botei entre parênteses, 31 de dezembro de 2022. Então vejam, por que 19 de março a declaração só é exigida a partir daqui a sua ratificação? Porque este ponto da MP 871, que foi mantido na lei de conversão, a lei 13846, não entrou em vigor, teve vacatio legis lá dos 60 dias. Então, as situações de requerimentos administrativos que foram feitos até 18 de março de 2019, não se exige essa convalidação por entidade do Pronaté ou pelo próprio servidor do INSS, mas apenas, e aqui o recorte é processual, para requerimentos a partir de 19 de março de 2019. A apresentação de documentos, conforme o artigo 106 da Lei 8213, com nova redação da MP 871, ou seja, sem a declaração sindical, a não ser que seja um requerimento até 17/1. Requerimento até 17/1 de 2019, a declaração sindical vai ser analisada normalmente. E as informações obtidas em consultas
as bases governamentais servem para subsidiar a autodeclaração prevista no parágrafo 2º, até que sejam implementados os procedimentos de ratificação pelas entidades públicas credenciadas na forma do artigo 13 da Lei 12.188 e por outros órgãos públicos. Ou seja, a juntada de documentação, a exemplo da listagem de documentos do artigo 106 da Lei 8.213, o início de prova material contemporâneo para testar a qualidade de segurado especial na carência, continua sendo extremamente importante. Vamos ser sinceros? Na situação atual de transição, a meu ver, a única coisa que mudou é que não aplica mais declaração sindical. Por que quem está fazendo a ratificação? A não ser que a pessoa leve essa declaração ratificada por uma entidade do Pronatec. Mas se a ratificação for feita pelo próprio servidor do INSS, ele vai olhar CNIS, vai olhar outros sistemas, vai olhar os documentos contemporâneos. A única coisa que mudou de fato neste momento é que não se aceita para requerimentos oferecidos ao INSS a partir de 18 de janeiro de 2019 a declaração sindical. Isso para mim é cristalino como a água que está aqui dentro do meu copo. Ficam preservados os procedimentos de obtenção das informações e bases governamentais a que o INSS tiver acesso para ratificar a condição de segurado especial, bem como o indígena. O indígena não muda nada, porque o indígena ele tem a declaração feita pela FUNAI da qualidade de segurado especial, é um regramento especial. Para períodos elaborados a partir de 1º de janeiro de 2020, aqui já estou atualizando para a lei de conversão, que é a regra permanente, requerimentos feitos a partir de 1 de 1 de 2000 e períodos elaborados a partir de 1 de 1 de 2023, a comprovação da atividade de segurado especial se dará por meio do cadastro de segurado especial, que ainda é uma interrogação, não temos a regulamentação. Os instrumentos de comprovação da qualidade de segurado especial, previsto no artigo 106 da Lei 8.213, com redação da MP 871, sem a declaração sindical, serão complementares aos mecanismos de cadastro e autodeclaração previstos no artigo 20, no caso de divergência para ratificação da autodeclaração. A partir de 2023, estando o cadastro perfeito do segurado especial no CNIS, nem documentação mais vai precisar para a concessão automática, que a grande ideia governamental é no futuro termos concessão automática pela tecnologia de informação, pelo sistema, nas situações do que CNIS está regularizado. Para os processos pendentes de análise, com data de requerimento até 17 de janeiro de 2019, preservam-se os procedimentos anteriores. Não vai ter a ratificação e é aceita, inclusive, a respectiva declaração sindical. Serão considerados contemporâneos, para efeito do artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.213, com redação dada pela MP 871, os documentos emitidos, cadastrados ou registrados dentro do período que se pretende provar. Além dos documentos do artigo 106 da Lei 8.213, continuam sendo provas materiais aqueles citados no 4754 da IN 77. E a questão do velho início de prova material contemporâneo, provas recentes, se a carência é 15 anos é de 2004 a 2019, você tem que trazer documentos mais antigos, documentos muito recentes serão extemporâneos, e aí continua sendo necessário, nesse momento, apresentar o início de prova material contemporâneo. A partir de 18 de janeiro de 2019, não se aplicam disposições do artigo 45.2 e 47 no 49 da IN 77, relativas ao cadastro do segurado especial por entidades representativas, ou seja, é a situação das declarações sindicais, isso não tem mais validade, essas regras da IN, para requerimentos ofertados a partir de 18 de 1 de 2019. Mesmo com essa IN, alguns detalhes ainda ficaram omissos. E aí, lei, decreto que não veio, edição normativa, aí você já vai entrar em ofício circular, orientação interna, etc. A nossa diretoria de benefícios do INSS editou o ofício circular 25, um ofício público, obviamente, 16 de maio, detalhando esses procedimentos. Apenas temos que atualizar nas mudanças da MP 871 para a Lei 13.846, conforme o farei. Ofício circular 25 de IBEM INSS, em 16 de maio de 2019. Assunto: comprovação da atividade do segurado especial, orientações para análise da comprovação da atividade do segurado especial e cômputo dos períodos de benefícios, novos procedimentos decorrentes da publicação do MP 871, 18 de janeiro de 2019. Para requerimentos com DER, data de entrada do requerimento, a partir de 18 de janeiro de 2019, não mais será permitida a comprovação da atividade rural
por meio da declaração sindical homologada pelo INSS, prevendo a MP 871 apenas autodeclaração ratificada por entidades públicas credenciadas nos termos do artigo 13 da Lei 12.188 e outros órgãos públicos na forma do regulamento. Nesses casos, se teve um requerimento a partir de 18 de 1 de 2019 com declaração sindical, cabe ao servidor do INSS abrir uma carta de exigências para apresentar a documentação pertinente, tá? Isso, inclusive, está previsto no dispositivo aqui na frente, no item 1.9 desse memorando, ou melhor, desse ofício circular. A declaração sindical não mais se constitui como documento a ser considerado para fim de reconhecimento da qualidade do segurado especial, mesmo que apresentada em requerimentos efetuados a partir de 18 de 1 de 2019. Caso apresente o referido documento, o benefício não deve ser liminarmente indeferido, devendo ser oportunizado o prazo de apresentação da documentação contemporânea, ou seja, o servidor não pode indeferir liminarmente o benefício, tem que abrir carta de exigência para apresentação de outra documentação no prazo de 30 dias. Item 1.2 do ofício circular. Para os requerimentos CONDER, de 18 de 1 de 2019 a 18 de 3 de 2019, com exceção da declaração sindical, que já caiu desde 18 de 1 de 2019, permanecem válidos os critérios previstos na legislação previdenciária, no que se refere à comprovação da documentação da atividade rural, na forma do 106 e parágrafo 3º do artigo 55 da Lei 8213 e 4754 da IN 77. Isso porque a homologação pelo INSS da declaração rural ou de pesca só entrou em vigor em 19 de 3 de 2019, porque essa parte da MP teve um período de vacância. Aí é só para os requerimentos a partir de 19 de 3 de 2019. O interessado irá preencher a autodeclaração e a ratificação será realizada pelo INSS de forma automática, por meio da integração da base de dados do INSS e do Ministério da Agricultura. Isso quando houver integração de sistemas, que ainda não há. Como ainda não há, a gente aplica o item 1.6, que é a consulta ao Infodap. Até que seja disponibilizada a ferramenta de ratificação automática, o acesso à base de dados da Secretaria da Agricultura Familiar, do Ministério da Agricultura, estará disponível aos servidores do INSS através da ferramenta Infodap, que é disponível no portal CNIS. E aí, se tiver emissão de DAP, vai verificar o período da DAP. Se o período da DAP coincidir com a carência do benefício, vamos supor, a mulher que é um salário de maternidade, carência de 10 meses, aí tem uma DAP dos últimos 2 anos, vai ter concessão automática, desde que não tenha nenhuma prova contrária a ela no CNIS, como um vínculo de emprego urbano largo, que passa 120 dias por ano. E se o segurado especial, o suposto segurado especial, não tiver emissão de DAP? Aí vai analisar a documentação normalmente, só não se aceitando para requerimentos feitos a partir de 18 de 1 de 2019, a respectiva declaração sindical que foi banida. Nesse sentido, para períodos anteriores a 19 de 3 de 2019, a comprovação da atividade rural deverá ser feita por meio de documentos previsto no artigo 106 e parágrafo 3º do artigo 55 da Lei 8213 e nos artigos 47 e 54 da IN 77. A partir desta data, entra a questão da ratificação. Tais documentos serão utilizados para complementar os mecanismos de cadastro e autodeclaração, estatuídos no artigo 38-B, no caso de divergências entre períodos constantes da autodeclaração e as informações obtidas a partir das bases governamentais. Ok? Bom, para a comprovação da atividade rural, a partir de 1 de 1 de 2020, a gente já atualizou, porque a MP foi mudada nesse ponto, a partir de 1 de 1 de 2023, será feita por meio desse sistema de cadastro do segurado especial no CNIS, mantido pelo Ministério da Economia, o qual se encontra em fase de desenvolvimento e será objeto de regulamentação específica conforme o artigo 38-A, mas aí é para 2023, a gente tem muito tempo ainda para estudar essa situação. Então vejam, é uma situação bastante complexa, eu acho, até porque as modificações no Congresso dificultaram, a redação não ficou legal com disposições anteriores, os artigos deveriam ser sido totalmente revistos. Em síntese, se eu pudesse sintetizar isso em 2, 3 minutos aqui para vocês, eu faria e eu farei da seguinte forma, né?
Requerimentos até 17/1/2019 não muda nada. Aceita-se tudo, não tem convalidação de declaração, aceita-se inclusive declaração rural. Então vamos botar aí, regime antigo. Requerimentos administrativos ofertados até 17/1/2019. Até depois, com calma, eu vou construir uma tabela para os livros em relação a isso também. Requerimentos feitos de 18/1/2019 até 18 de março de 2019. Mantém-se também um regime antigo com uma diferença. Não se aceita mais a declaração rural ou de sindicato de pesca para requerimentos feitos entre 18/1 e 18/3/2019. Seria um segundo regime jurídico. O terceiro regime jurídico é para requerimentos administrativos, que é o que a gente está atualmente, entre 19 de março de 2019 até 31 de dezembro de 2022. Então, de 19 de março de 2019 até 31 de dezembro do ano de 2022. Que tem que apresentar a declaração, que já existia, mas ela tem que ser convalidada por uma entidade do Pronaté ou por um órgão público, dentre eles o INSS, valendo toda aquela documentação que existia, exceto a declaração sindical, que não mais é aceita. E o quarto regime, que daqui a uns anos será o regime permanente, as situações de requerimentos a partir de 1/1 de 2023, a prova mediante o CNIS do segurado especial. Então, aí podemos sintetizar a existência de 4 regimes jurídicos. Ok, pessoal? Bom, embora o prazo seja 2023, o Congresso foi mexendo e foi ficando ruim. No 38-B, foi inserido o parágrafo 3º. Até 1º de janeiro de 2025, o cadastro do artigo 38 pode ser realizado, atualizado e corrigido sem prejuízo do prazo do parágrafo 1º e da regra permanente do 38-A. Vejam como a norma é muito mal feita em razão dessas modificações não concatenadas. O novo regime é 1/1/2023, mas depois vem e fala, não, pode fazer até 2025. Esse parágrafo acaba não mudando nada, porque ele tinha 5 anos para regularizar sem a necessidade da prova do efetivo recolhimento da contribuição rural. Mas vem um dispositivo dizendo que é 1/1/2023, o outro já fala que pode ser feito até 1/1/2025 sem nenhum prejuízo. Esse parágrafo 3º acaba não servindo para nada, porque já tinha aquele prazo de 5 anos para regularizar, né, que eu falei para vocês, 2023 até 30 de junho de 2024, podendo fazer até 30 de junho de 2029, sem precisar provar o efetivo recolhimento da contribuição. Então esse escape de 2023 para 2025 acaba não tendo nenhuma utilidade, porque já tem aquele escape em regra permanente dos 5 anos para poder regularizar em atraso. Para mim acaba sendo uma norma inócua. Ainda dentro do artigo 38-B de bola, na hipótese de divergência de informações entre o cadastro e outras bases de dados para fim de reconhecimento do direito do INSS, ele pode exigir a apresentação dos documentos do 106, isso lá para 2023, quando só for o CNIS segurado especial, a documentação ainda poderá ter uma importância residual nas situações em que haja qualquer divergência. Ou seja, essas provas documentais da qualidade de segurado especial sempre terão a sua importância, porque mesmo a partir de 2023, tendo divergência, elas podem ser exigidas pelo INSS. Parágrafo 5º, introduzido pelo Congresso Nacional no artigo 38-B, o cadastro e os prazos de que tratam esse artigo e o artigo 38-A desta lei deverão ser amplamente divulgados por todos os meios de comunicação cabíveis, para que todos os cidadãos tenham acesso à informação sobre a existência do referido cadastro e a obrigatoriedade do registro. Muito importante da publicidade, porque o rural que frauda, que não é rural, ele vai fazer tudo isso aqui, a indústria de fraudes. Mas o rural legítimo, que é quem a norma busca alcançar, muitas vezes não tem informação e não vai fazer e pode se prejudicar. Tivemos uma pequena modificação no artigo 39, que trata de segurados especiais. Só essa parte em vermelho foi colocada, né? Observado o artigo 38-A e 38-B da Lei 8.213, fazendo remissão a esses novos critérios de prova da qualidade de segurado especial, só uma simples remissão sem nenhum tipo de importância. Mas como a gente está passando o pente fino progressivamente em tudo que foi alterado na Lei 8.213 pela Lei de Conversão da MP 871, é importante sempre pontuar todos os respectivos dispositivos. Ok, gente? Essa foi a aula de atualização envolvendo as novas regras do segurado especial. Prosseguiremos em breve aqui no nosso curso de atualização pela Lei 13.846.
Um forte abraço para vocês e até lá.